Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor os abençoe. Hoje vamos trazer um comentário bíblico muito importante no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel fala as torrentes das águas purificadoras. Então nós vemos aqui no versículo 5 diz: E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Então nós vemos aqui, logo no versículo 1, 47, a Bíblia diz que o anjo levou o homem de Deus e mostrou um rio, águas que saíam dos umbrais da casa de Deus, e essa água saía do oriente da casa de Deus, e essa água se tornou um rio. E a Bíblia diz que quando ele se tornou um rio, não é? O anjo mandou que o homem de Deus entrasse nesse rio. E quando ele me deu 1000 passos que ele entrou, a água dava nos seus tornozelos, não é? E aí nós vemos que ele me deu mais 1000, o anjo, e o homem entrou, o profeta entrou, era algo que já dava nos seus joelhos, não é? Depois o anjo mediu mais 1000, era algo que dava nos seus lombos, já estava por aqui, nessa parte do lombo. E depois o anjo mediu mais 1000 e ele andou mais para frente, e era água que o homem não podia andar mais em pé, tinha que passar a nado. O que isso simboliza, irmão? Simboliza primeiramente que do jeito que a água da cajepa, água mineral, qualquer água, ela sacia a sede do corpo físico, literalmente. E a ciência mostra que o homem precisa consumir no mínimo 3 litros de água por dia, no mínimo isso, né? 70 a 80% do corpo do homem é água. Então nós vemos que o corpo precisa de água, assim também a alma e o espírito do homem precisa de água. Só que a água que o homem bebe é a água fornecida pela cajepa mineral, como eu já disse. Água de poço, né? Água de cisterna, água de rios, Mas aí nós vemos que a alma ela precisa da água espiritual. Jesus disse: aqueles que creem em mim, lá no livro de João, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Que água é essa? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é Deus morando dentro do coração do homem. Porque a alma do homem é sedenta de Deus. O salmista Davi disse: a minha alma tem sede de Deus, de Deus vivo. E ainda disse: como os servos bramam pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Agora, Deus vivo, rio de águas vivas. É diferente de um lugar de águas mortas. O que é águas mortas? Água de uma cisterna, água de um poço, são águas mortas. Não é que não tem zoada, que não tem vida, mas a água do rio é água que faz zoada, que faz vida, que desce tirando toda sujeira, toda imundície, fazendo com que ao redor dele tenha vida, nasça fruto, nasça árvore, bote fruto, flores, animais vivam ao redor do rio. Assim também esse rio de Deus, quando ele entra na alma do homem, quando o Senhor entra na alma do homem, quando o homem entrega a sua vida ao Senhor e abandona o mundo, abandona o pecado, já diz: rios de água viva correrão do seu ventre. O salmista Davi ainda disse: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será grandemente abalado. Então esse rio é uma fonte constante. Tem até um hino do cantor Feliciano Amaral que diz: eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Se você quiser essa fonte, pode jorrar no teu coração também. Então, essa água, primeiramente, ela purifica, né? A água, o papel da água purifica, águas purificadoras. Aqui não é purificar das doenças, das enfermidades físicas, aqui é purificar das doenças espirituais, do pecado, porque a Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1, capítulo 2 também, capítulo 1, que todo o corpo do homem pecador está doente, desde da sola do pé até a planta da cabeça, chagas apodrecidas, não exprimidas, não saradas com azeite. O pecado é uma doença grave, só é purificado através do sangue de Jesus, das águas que vem do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, isso significa que tem pessoas que espiritualmente creram, aceitaram, mas eles entraram só 1000 metros, ficaram com água só
no tornozelo. Se está com água só no tornozelo, só foi lavado até o tornozelo. Se ele mergulha mais 1000, chega com água aos joelhos, quer dizer que a parte espiritual dele só está lavada até o joelho. Se ele mergulha mais 1000, a água chegou ao seu lombo, quer dizer que até aqui está lavado. Se ele mergulha mais 1000 e ele tem que cobrir a cabeça e mergulhar e nadar, então mostra que todo o corpo dele, desde os pés, cabeça, ouvido, boca, olho, mão, pé, está tudo limpo. Ele não pode mais deixar que essas partes, esses membros dele, sejam levados instrumento do pecado. Então essa fonte da água da vida, de água purificadora, ela é da vida. Aqui, se você continuar lendo o resto do texto, diz que essas águas, elas são levadas e entrando no mar salgado, no mar morto, ela vai dar vida, já mostra para o futuro, onde Cristo vai reinar, que o mar morto vai ter vida. Segundo alguns especialistas, o mar morto já está começando a ter vida lá no mar morto, está começando. Esse rio de Deus vai correr, o deserto vai se tornar pântano, né? Vai nascer flores, vai dar peixe nos rios que não tinha vida, principalmente no mar morto. Os pescadores, né, vão pescar, isso está dizendo no sentido literal, quando Cristo estiver reinando na restauração, mas espiritualmente mostra que o crente que estava morto, a alma que estava morta, ela passa a ter vida, ela passa a ter vigor, ela passa a produzir. E a Bíblia diz que essas árvores plantadas nesse rio, mesmo que venha a tempestade, que venha a seca, o calor, ela vai continuar com as suas folhas bem verdinhas e os seus frutos na estação própria, como diz o Salmo 1. Então, meus amados irmãos, precisamos mergulhar no rio de Deus. Você que só deixou a água chegar até aqui, nos ombros, né? Tem que mergulhar nesse rio de Deus, começar a nadar, se aprofundar em comunhão, em intimidade com Deus, através da leitura da Bíblia, do jejum, da consagração, do trabalho, porque Deus quer se revelar e essa fonte quer correr mais forte dentro de você para tirar toda angústia, toda tristeza, todo problema da tua família, problemas espirituais, problema com teus filhos, com as tuas filhas, problema no trabalho, problema ministerial. Essa água quer tirar a tristeza, a angústia e trazer paz e alívio para a tua alma. Que o Senhor vos abençoe.